Vamos lá começar o nosso trabalho então. Hoje nós vamos estudar o nosso livro dos médiuns, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos, o item 268. Nós estamos aqui na questão número 8 dessas que foram levadas aos espíritos. Antes eu queria só trazer uma dúvida que a nossa amiga Andréia apresentou com relação ao atendimento espiritual realizado em outras instituições religiosas que não sejam centros espíritas, como igrejas evangélicas ou mesmo igreja católica, que não tem o recurso da mediunidade ostensiva, organizada, da forma como é realizada nos centros espíritas. Então, me lembro certa vez, quando se conversava sobre os atendimentos que são realizados nos centros espíritas, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de orientação espiritual aos espíritos sofredores e tudo mais. E aí então a necessidade, de um trabalho bem organizado, de médiuns muito bem preparados, bem estudados, pessoas capacitadas para esse tipo de tarefa. E aí então falava sobre a grande responsabilidade dos médiuns, que eles precisam dessa organização, precisam desse preparo. Mas, infelizmente, nós vemos centros espíritas em que os médiuns oferecem grande resistência aos espíritos, exatamente pelo fato de se apresentarem uma vez por semana. Nessa vez por semana que aparecem, chegam apressados, com a cabeça cheia de problemas, e acaba sendo um trabalho com muitos obstáculos para que ele possa se desenvolver adequadamente. E aí então foi falado, que o lado interessante dessa história é que os espíritos não dependem dos médiuns para fazerem isso. Na verdade, os médiuns são recursos importantes, mas não são essenciais. Até porque nós pensemos assim, que a história da humanidade, nós temos ali milhares de anos em que os encarnados dependiam do atendimento dos desencarnados, e naquela época não tinha centro espírita. Então os espíritos não começaram a ser tratados a partir do momento em que o primeiro centro espírita foi fundado. Apenas direcionaram, utilizando esse recurso dentro das possibilidades, para auxiliar de um modo mais objetivo. Mas o fato de não ter um centro espírita não significa que não haja o atendimento. Por outro lado, nós temos que essas instituições religiosas, em que nós vemos, por exemplo, que quando se fala sobre a presença dos espíritos, e acontece sempre de um modo perturbado, naquela agitação toda, sessões de descarregos, exorcismos e tudo mais, nós lembremos sempre que as instituições religiosas têm suporte espiritual, como todas as instituições terrenas têm, porque afinal de contas o fato de você não acreditar naquilo que o outro acredita não significa que você vai ficar deserdado do atendimento espiritual. Só que tudo que acontece no plano espiritual é muito diferente daquilo que acontece aqui no plano físico. Então, embora numa igreja, naquele templo, esteja havendo aquele espetáculo muitas vezes bizarro que eles apresentam, no plano espiritual existe uma outra estrutura, uma outra organização, um trabalho feito de uma forma diferente. Então, nós, aqui no mundo físico, não representamos aquilo que acontece no plano espiritual. Se existe um intercâmbio, como acontece na mediunidade, os espíritos vêm trazer as orientações dizendo: olha, vocês precisam fazer dessa forma, cuidado com aquele outro jeito, se preparem daquela forma e tudo mais. Se não há essa possibilidade, os espíritos fazem o trabalho dele independente daquilo que acontece. Então, muitas vezes, o espetáculo que acontece, ou um determinado ritual, uma prática, que acontece aqui no mundo físico, é apenas para nós. Os espíritos não ficam presos ou nos acompanhando, porque isso é uma criação nossa. A realidade do mundo espiritual é muito diferente da do mundo físico. Lá eles têm uma visão que nós não temos. E quando nós nos organizamos de acordo com o nosso ponto de vista, que muitas vezes está completamente equivocado com relação à realidade do plano espiritual, eles seguem a trajetória dele prestando a assistência que deve ser prestada para todos os espíritos necessitados, encarnados ou desencarnados. Então aquilo que acontece visualmente numa instituição religiosa não é aquilo que acontece no plano espiritual. Esse ambiente conturbado deve atrapalhar um pouco o atendimento. Eles têm lá os recursos de proteção deles, né, André?
Porque a gente lembra que se não é ali que acontece, certamente eles têm outro ambiente preparado para isso. Então não somos nós, o mundo físico não vai atrapalhar em nada o mundo espiritual, se por acaso eles simplesmente se desconectarem da gente. Né? Então se você tem um ambiente problemático, você é levado para outro lugar para poder receber essa assessoria, já que as vibrações e o pensamento daquelas pessoas acabam trazendo aquela dificuldade. Então os espíritos ou isolam essas vibrações ou eles se deslocam para outro lugar. Não temos essa preocupação de, será que nós estamos atrapalhando os espíritos? Podemos atrapalhar ali, mas se eles se sentem atrapalhados, eles vão para outro lugar. Que é a mesma coisa que acontece em muitas casas espíritas, que tem ali uma organização bastante problemática, com vaidade entre os médiuns, problemas com relação ao horário, o preparo daquela reunião que não é feita devidamente, o cuidado dos dirigentes e dos médiuns nessa relação com o mundo espiritual. Então os espíritos vão ali, recolhem os espíritos que precisam de ajuda e vão em outro lugar para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, nós não somos os centros espíritas, nós podemos dizer assim, eles não, ou as igrejas, instituições de um modo geral, elas não são o portal do mundo espiritual com o mundo terreno. Você pode ser assessorada na sua casa, por exemplo. Você pode ser assessorada na rua enquanto você caminha. Da mesma forma que você pode ser também obsediada, pode ser atrapalhada. Então esses locais onde há essas reuniões seriam muito favoráveis se por acaso houvesse aquela harmonia, aquela conexão positiva entre todos os participantes e também conectados com o plano espiritual. Mas como nós não temos ainda esse tipo de estrutura, os espíritos então cuidam da parte deles e deixam que a gente se organize aqui da nossa forma e vá aprendendo com o passar do tempo. Tá? Então acho que seria essa a forma de nós pensarmos. Quem fala mais ou menos sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, né, nos livros que trata sobre loucura e obsessão, psicografia do Divaldo Franco. Ali então o Manuel Filomeno de Miranda ele caminha entre algumas instituições e ele vai então relatando aquilo que acontece no centro de Umbanda, aquilo que acontece numa igreja católica. E aí então ele mostra o que acontece nos bastidores, que muitas vezes é um trabalho muito diferente daquilo que acontece no ambiente terreno. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, eles estão fazendo um trabalho de outro jeito, que seria mais ou menos assim: enquanto as crianças se divertem, nós trabalhamos de um modo mais objetivo. Então seria dessa forma que os espíritos prestam atenção. Se por acaso nós trabalhamos em conjunto com o plano espiritual, então o trabalho é feito de um modo compartilhado. Se não há essa possibilidade, então cada um faz a sua parte. As crianças ficam brincando e os adultos ficam trabalhando da melhor forma. Tá? Bom dia, Dan. Bom dia, Osmar. Bom dia, Mariana. Beleza, Andréia? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você fala que a gente se aprofunda um pouco mais nesse tema para esclarecer. Porque é bem interessante mesmo. Que a gente fica muito preocupado, né? Nossa, naquele local acontece tal coisa, de tal forma, e nós estamos atrapalhando. O mundo espiritual não depende dos encarnados. Se por acaso nós não tivermos médios ostensivos preparados para isso, pois é, preparados para isso, os espíritos arrumarão outros recursos para fazer. Temos aqueles médiuns que são de outras religiões, médiuns que são ostensivos, mas não são devidamente preparados, então eles fazem tudo aquilo que sempre fizeram na história da humanidade, no decorrer desses milênios que já se passaram, independente da nossa vontade ou não. Né? Então quando a gente pensa assim, não, somos nós que atrapalhamos, eles dependem de nós, se não tiver um centro espírita não vai ter atendimento nenhum. Sempre houve atendimento, independente dos centros espíritas. Nós estamos agora colaborando, essa é a diferença. Tá? Bom, nós paramos então nesse nosso item 268, que trata da identidade dos espíritos, na questão número 9, a número 8, só para a gente lembrar. A gente chegou aqui a falar sobre o 7, para ser mais preciso, né? Certos espíritos superiores que se acostumam a evocar atendem sempre em pessoa ou, como pensam alguns mandatários, para transmitir o seu pensamento. Ou seja, se nós solicitamos a presença de um espírito, dentro do meio espírita é muito comum, né? Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles e tal. Se por acaso nós fizermos uma solicitação e eles não puderem vir, significa que nós seremos ignorados? Ou teremos ali a assistência de um espírito, ou de espíritos que viriam em seu nome? Os espíritos colocam então, né, que certamente, se não puderem vir pessoalmente, mandam esses seus emissários. Se por acaso
eles puderem, então, eles farão isso pessoalmente. O oitavo aqui. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para receber como o faria o próprio espírito. Então essa pessoa, esse espírito que vem em nome daquele que foi solicitado, no caso de um santo, a gente vê muito isso, né? As pessoas que têm ali que têm ali a sua crença nas suas entidades espirituais, seja lá Jesus, Espírito Santo, um anjo de qualquer nome, um santo, um espírito, qualquer um. Se ele não puder vir, ele manda então alguém em seu nome. Esse alguém em seu nome tem a mesma capacidade que ele? A resposta rapidamente aqui para a gente. Os espíritos superiores sabem a quem confiar o encargo de os substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para nós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Então, como a gente conversou no estudo anterior, nós temos ali uma quantidade imensurável de espíritos no plano espiritual, de grande envergadura, que simplesmente ou passaram anônimos aqui no nosso mundo, sem os registros, né, nos nossos livros de história, ou se tornaram grandes personalidades, ou mesmo espíritos que vieram de outros mundos, digamos assim, para trabalhar aqui no desenvolvimento do nosso. Então, se por acaso nós solicitamos a ajuda de um espírito e ele não é conhecido, ele pode dar o nome que ele quiser. Então nós solicitamos o amparo de um, vem o outro no seu lugar. E aí eu trouxe para vocês uma comparação, que é mais ou menos quando nós temos um professor titular de uma escola, de uma universidade, e aí então, quando ele tem que desenvolver determinadas tarefas, os seus assistentes, que são escolhidos a dedo naturalmente, não são pessoas aventureiras, são indivíduos que complementam o trabalho daquele titular e que tem toda a sua confiança, então são esses que vêm desenvolver o trabalho em nome daquele que foi solicitado. Ou muitas vezes nós solicitamos a ajuda de um espírito e nós temos outro que é mais elevado do que ele, que é o nosso protetor, que é um amigo espiritual, que aí então ou vem no nosso socorro, ou envia outro para substituí-lo. É muito comum, quando nós temos o desencarne de uma pessoa querida, e temos um apego muito grande, é muito natural que diante de problemas, nós façamos uma solicitação. Né? Um pai, uma mãe que desencarnou, um avô, um amigo, né? que venha nos atender. E muitas vezes esse espírito precisa muito mais de ajuda do que nós, porque ele se encontra no plano espiritual passando por aquele desenvolvimento ainda, de aquela adaptação, aquele aprendizado, aquele desapego, todo aquele processo tão difícil para nós que nos encontramos ainda nessa faixa vibratória. E aí então nós solicitamos a ajuda desses familiares. E aí então, como nós somos ouvidos pelos nossos espíritos amigos, são eles que vêm nos dar esse apoio. Bom, aqui no item número 9, para a gente agora entrar nessa parte nova, diz assim para nós: compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério, ou seja, aquela substituição equivalente para trazer esse ensinamento. Mas como os espíritos elevados permitem que espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas. Então, algumas vezes espíritos se manifestam nas instituições, trazem ensinamentos bastante equivocados, perturbadores, dogmáticos, limitados, né, dentro do conhecimento que eles possuem. E aí a pergunta é, por que os espíritos superiores permitem que isso aconteça? Que venha alguém em nome de outra personalidade já reconhecida pela sua elevação, que traga então essa informação equivocada em nome daquele outro. E aqui então a resposta: não é com sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, estais certos disso, e a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não deveis senão a vós mesmos.
Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Então, aqui mostra, né, que, da mesma forma, mais uma vez, insistindo nesse mesmo ponto, bom dia pessoal que chegou, insistindo nesse mesmo ponto, lembramos sempre que aquilo que acontece nas relações do plano espiritual é aquilo que acontece também aqui, no mundo físico. Então, assim como nós temos pessoas que tomam o nome de outras e trazem ali situações que são problemáticas, constrangedoras, mentirosas, nós temos também no plano espiritual. Só que a presença desses espíritos, que nós podemos chamar de espíritos inferiores, pelo objetivo que possuem de trazerem de má fé essas informações, de utilizarem o nome de outro de má fé também, se há a presença desses espíritos e eles têm acesso a esses médiuns, significa que são os próprios médiuns e as próprias instituições que abrem suas portas mentais. Uma instituição bem organizada, um grupo mediúnico bem trabalhado, bem preparado, não vai ter problemas com farsantes, com esses espíritos brincalhões, com esses espíritos de má fé. Se há isso, é porque nós atraímos. E isso acontece nas nossas relações sociais. Se por acaso eu sou alguém que gosta de uma balada, que eu faço os amigos pelos interesses do momento e coisa e tal, pode aparecer qualquer um ali que vai me trazer algum problema. Agora, se eu vou gradualmente construindo o meu círculo de amizades, se eu vou selecionando quem são os meus amigos, se eu vou estabelecendo um padrão moral para que eu possa viver, de imediato, quando tem a presença de alguém que entre em contradição ou entre em choque com aquilo que eu penso, com aquilo que eu elegi para a minha vida social, de imediato ele é desmascarado e, consequentemente, é excluído também. A mesma coisa acontece nas instituições religiosas, de modo geral, né, mas principalmente nos centros espíritas, quando nós temos ali a presença desses espíritos que utilizam esses nomes, trazem essas mensagens, simplesmente porque aquelas pessoas que estão ali permitem que haja essa abertura. E da mesma forma, também como foi colocado para nós aqui, muitas vezes esse tipo de experiência vem como um aprendizado. A frustração, o erro, a decepção, o constrangimento do grupo diante de uma situação como essa, isso faz parte do aprendizado. Quando eles começam a perceber que a coisa está saindo errada, é a hora que eles começam a consultar os livros, consultar ali pessoas mais experientes, consultar o grupo espiritual que dá o amparo àquele outro grupo terreno, para que possam, para que ambos, né, possam trabalhar em conjunto e de um modo produtivo. Então, muitas vezes, uma experiência negativa vem exatamente como um modo de despertamento para que o grupo se prepare de um modo mais adequado. Próximo item, número 10. Os espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino. Então é aquela história, colocar um espírito que não tem ainda grande conhecimento para aprender a instruir. E aí então ele vai até um centro espírita, até um grupo mediúnico, e nesse grupo ele começa então a apresentar ali o seu conhecimento. Só que muitas vezes é um conhecimento limitado, porque não é um espírito de grande esclarecimento. Então aqui, como foi colocado para nós, que isso jamais acontece nos centros importantes. Quero dizer, nos centros sérios e para um ensino de ordem geral. Os que o fazem é por conta própria e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que as suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. Aqui é interessante, basta a gente lembrar que o próprio Kardec viveu isso. Primeiro, quando se fala os centros importantes, Herculano Pires, que é o tradutor dessa versão, ele diz assim para nós: les grands centres, em francês, como está no original, ou os centros importantes, como diríamos em português, são as instituições responsáveis, pouco importando o seu tamanho ou número de adeptos. Para se compreender a razão dessa espécie de privilégio, ao menos aparente, confronte-se este item com os de 19 e 20. A justiça espírita é aplicada segundo os méritos reais
de pessoas e instituições, visando sempre ao bem geral. Bom, de um modo geral, o que a gente pode tirar disso daqui? Que quando se fala em participação de espíritos numa reunião mediúnica, nós temos várias lições que podem ser tiradas. Você se lembra que no nosso encontro da semana passada, eu comentei com vocês sobre a questão do lixo. O lixo, se ele souber ser bem aproveitado, nós vamos conseguir reciclar muita coisa e utilizar muito daquilo que foi descartado. Então nem o lixo, que é o lixo, ele acaba sendo 100% descartado. Pelo contrário, se ele for bem reciclado, ele tem ali 80% de aproveitamento e 20% de material que realmente não tem utilidade nenhuma. Então todo tipo de comunicação que chega numa reunião mediúnica, ela pode ser aproveitada. Se por acaso vem um espírito de condição superior e ele traz um ensinamento de ordem geral, nós perceberemos pela sua linguagem, pelo conteúdo da sua mensagem, que ela está em perfeita afinidade com as tantas e tantas mensagens que já chegaram para nós de outros espíritos. Porém, se vem um espírito comum, e ele começa então a dar o seu depoimento, e nós ali já detectamos as suas limitações de conhecimento, as limitações dos seus valores, muitas vezes costumam-se então descartar essa comunicação, descartar essa experiência, porque ela não vale a pena ser aproveitada. E aí então, como a gente tinha conversado naquela reunião anterior, nós lembramos que Kardec ele conversou com espíritos de todos os graus. Basta a gente ver claramente no livro Céu e Inferno, lá na parte das entrevistas, né, na parte dos exemplos, em que nós temos ali desde os espíritos felizes, aqueles que tiveram uma vida terrena digna e no mundo espiritual terão também uma posição entre os espíritos mais elevados, como nós tivemos os espíritos endurecidos, os espíritos suicidas, as expiações terrestres, os criminosos arrependidos, todos eles. Então, nesse caso, numa reunião bem organizada, esses espíritos de ordem inferior, quando eu falo ordem inferior, lembremos que essa inferioridade depende da referência que nós estamos tirando. Se por acaso nós temos ali espíritos superiores, aqueles que estão abaixo deles são inferiores. Nós, por exemplo, somos espíritos encarnados, espíritos inferiores. Inferiores com relação a quem? Aqueles que estão numa condição superior. Mas certamente somos também superiores com relação àqueles que se encontram numa condição pior. Então, quando se fala a marca da sua inferioridade, fala sobre a marca das suas limitações. É um espírito que normalmente ele é apegado ainda aos valores terrenos, aos preconceitos, tem um conhecimento limitado sobre a sua vida no plano espiritual, mas nem por isso ele deixa de ser um grande colaborador nas nossas instruções. Eu já trouxe para vocês aqui, vocês se lembram, durante um tempo, eu trouxe muitas comunicações que vinham de centros espíritas, de espíritos comuns. Muitas, cada dia a gente lia uma, vocês se lembram disso, né? Faz até um tempo que eu não leio. De repente a gente começa a organizar isso de novo. Essas comunicações vinham lá da Comunhão Espírita de Brasília, minha prima era médium de lá, então todas as sextas-feiras ela trabalhava num grupo de desenvolvimento mediúnico, e aí então os médiuns ficavam à disposição, os espíritos vinham se comunicar. E eram espíritos que simplesmente vinham contar suas histórias. Uns contavam as suas ilusões, outros contavam as suas dores, outros falavam dos seus medos, das suas revoltas, das suas angústias, outros traziam palavras mais elevadas, de grande conhecimento, outros falavam de mensagens genéricas, de contribuição geral, como por exemplo falar sobre evolução espiritual, sobre fé, sobre confiança no futuro, enfim, tudo aquilo todo o conteúdo moral elevado que nós recebemos hoje. Então, esses espíritos inferiores, ou esses espíritos mais limitados no conhecimento, as mensagens não devem ser descartadas, pelo contrário. Eles fazem tudo aquilo que eles contam por conta própria, e se tiver um grupo mediúnico bem preparado, com os dirigentes, com aqueles que travam esse diálogo com os espíritos, se ele tiver essa habilidade, né, vai com Deus, dá um bom dia. Se tiver essa habilidade para conversar com esses espíritos, fica muito mais fácil, porque então vai conhecer o ponto de vista dele. Vocês se lembram também que um outro exemplo que eu dei é se nós quisermos conhecer um outro país. A melhor forma de conhecer um outro país, se você não tiver possibilidade de visitar, ou mesmo indo visitar, é conversar com as pessoas que moram lá. Não é só conversar com governantes, com acadêmicos, com cientistas, filósofos. Vá até a casa de alguém que mora numa vila qualquer e pergunta como é que é a vida dela.
que ela pensa daquele país, o que ela pensa do lugar onde ela vive, e ela vai começar a contar seu ponto de vista. E esse ponto de vista somado com outros pontos de vista vai formar um conjunto de ideias que, sendo bem filtradas, vai tirar então ali uma essência geral daquele local, que foi exatamente o que Kardec fez. Ele começou a ouvir então aqueles que eram os moradores, entre aspas, do plano espiritual, e a partir dali ele conseguiu organizar essas ideias e tirar ali uma essência geral também daquilo que acontece no plano espiritual dentro dessa realidade. Então, é nisso que Kardec coloca, muitos aqui que os espíritos colocam, espíritos pouco adiantados, mas animados de boa intenção. Nessas reuniões, por exemplo, que acontecia em Brasília, lá na Comunhão Espírita, é muito interessante que os espíritos, muitos deles, antes de começarem a trazer o seu depoimento sobre aquilo que eles viviam no plano espiritual, sua realidade, etc. e tal, eles começavam primeiro a dar aquela manifestação. Que bom que vocês me permitiram vir até aqui. Outros diziam assim: esperei ansiosamente o dia todo para estar aqui com vocês. Outros chegavam e diziam assim: eu não vi a hora de vocês me atenderem, pensei que vocês iam me deixar esperando. Então tinham aqueles com temperamento mais leve, aquele com temperamento mais agressivo, aqueles que eram mais pacientes, aqueles que eram mais impacientes. Chegavam aqueles que davam ordem: olha, eu vim aqui para falar, eu quero que vocês me ouçam. Outros mais humildes, né, eu espero que aquilo que eu fale para vocês possa colaborar de alguma forma. Então, pessoas comuns falando sobre situações comuns, só que num ambiente que não é o nosso. Então eles fazem isso para poder se exercitarem, ajudarem os encarnados no seu desenvolvimento e também se ajudarem nessa experiência de começar a organizar suas ideias, de começar a trabalharem no plano espiritual. Muitos de nós, após desencarnarmos, principalmente pelo fato de nós termos uma afinidade maior com as comunicações mediúnicas, muitos de nós seremos convidados simplesmente para visitar um centro espírita. Vão dar um tapinha nas nossas costas, vão dizer assim: vocês não querem participar com a gente hoje da nossa reunião? A gente vai olhar surpreso: tá, eu participo, mas o que eu posso fazer? Não, você só vai conversar com o pessoal lá. E a gente vai regalar o olho: mas o que eu vou falar? Ah, fala o que você quiser. E como nós somos aprendizes, naturalmente nós temos ali a boa intenção. E a gente vai chegar comunicando com eles e falar assim: meu nome é tal, eu vivi tal coisa, eu faço tal tarefa, o mundo espiritual para mim é de tal forma, e depois eu vou embora. Pronto, dei a minha colaboração. Então a gente acha que somente os espíritos de grande importância, de grande elevação, trazem para nós instruções. As instruções de grande elevação naturalmente partem dessas consciências. Mas experiências comuns do dia a dia, como foi colocado para nós aqui, comunicações que podem ser chamadas de comunicações secundárias, ou comunicações que podemos também tratar aqui de chamar de experiências pessoais, para somar no nosso conhecimento, certamente são feitas por espíritos do nível mais comum. Então essa que é a orientação que os espíritos nos dão a esse respeito. Número 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? A resposta: os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que fazem entre vós são homens superiores? Não. Os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniforme das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Ou seja, mais uma vez, trazendo aqui para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Nós estabelecemos uma amizade com alguém, e aí então essa amizade pode se tornar superficial, limitada naquele coleguismo, ou pode se aprofundar numa amizade mais profunda, né, numa amizade mais sincera. E isso acontece exatamente por aquilo que se troca entre as pessoas. Os valores, o conhecimento, as intenções, as tendências, vai se aprofundando a confiança. Então as amizades vão se formando dessa forma. No mundo espiritual não é diferente, quando eles começam então a participar das reuniões mediúnicas. Se por acaso vem um espírito, começa a falar com palavras bonitas,
palavras nobres, e de repente no meio delas a gente percebe ali alguma coisa relacionada com a sua personalidade ainda inferior, isso mostra que o espírito pode ter boa intenção ou não, dependendo daquilo que ele apresenta. Então é a mesma coisa. Da mesma forma que nós desenvolvemos as nossas amizades aqui no plano físico, nós também desenvolvemos amizades com os espíritos. Porque existe ainda um pensamento meio frio de achar, por exemplo, que um espírito mentor, ele é o espírito mentor e eu não preciso ter nenhum tipo de amizade com ele. Pelo contrário, as casas espíritas que têm aqueles grupos mais espontâneos, que conseguem se comunicar com mais naturalidade, né, conseguem trazer para nós amizades muito verdadeiras. Chama pelo nome, começa a ficar uma conversa mais espontânea, uma conversa mais leve, sem aquele peso, aquela carga da cerimônia que normalmente acontece nas instituições hoje. Então tudo isso também acontece com os espíritos comuns. Agora, se por acaso for um espírito mau ou um espírito leviano, isso vai se caracterizar claramente na sua comunicação. Como a gente sempre fala, ninguém pode brincar de ser bom. Ou você é ou você não é. Se por acaso você tenta ser, aquilo que você não consegue demonstrar, fica claro ali que você teve pelo menos a boa intenção de acertar, embora não tivesse condições para isso. Agora, se você é um espírito mau, na primeira comunicação pode vir trazendo aquela ilusão. Normalmente a gente vê assim, né? No dia a dia, quando a gente conhece alguém e tem aquela relação pessoal em que você conversa com a pessoa pessoalmente, olho no olho, consegue observar o comportamento dela no ambiente onde você se encontra, ali é fácil de você fazer uma certa seleção. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, a situação dos ambientes virtuais, aqui nós temos, você não sabe quem ele é, não sabe onde ele mora, não sabe se o relato que ele está dizendo é verdadeiro. Então, na verdade, você vai dia após dia aprofundando essa relação. Chega uma hora em que muitas vezes a pessoa se deixa levar por uma empolgação e cai depois na decepção, imaginando que não era isso. Mas na verdade essa decepção, ela é o resultado da inferioridade daquele espírito. E muitas vezes também da imprevidência daqueles que estabelecem essa amizade. Então aquilo que acontece no mundo virtual é aquilo que acontece também entre os espíritos, porque no mundo virtual nós não temos possibilidade de identificar de imediato quem é aquela pessoa sem que você tenha uma relação mais pessoal com ela, uma relação mais direta. Com os espíritos é a mesma coisa. Não dá para ver o espírito, não dá para saber qual é a aparência que ele tem, não dá para saber quais são as suas intenções, somente através da experiência que isso acontece. Um detalhe interessante é que muitas vezes o espírito vem, traz uma comunicação e vai embora, e não aparece mais. E fica aquela dúvida, como a gente vai analisar exatamente o caráter daquele espírito se nós não tivermos possibilidade de conversar mais com ele? É pegar aquela comunicação, tira aquilo que foi bem proveitoso, guarda na gaveta, arquiva e fica ali. Se esse espírito voltar, conversa novamente, depois conversa novamente e vai formando então um conjunto da sua personalidade, sabendo se realmente ele pode ajudar, pode ser útil no desenvolvimento do trabalho ou é apenas um espírito que se manifesta. E se for um espírito comum, que tem intenções levianas ou intenções más, como foi colocado aqui pelos espíritos, então significa que o grupo tem algum problema. Porque se o grupo permite que esses espíritos se manifestem e esse espírito encontra facilidade de se comunicar através dele, é o grupo mediúnico que precisa então parar e se reorganizar para saber exatamente o que está acontecendo. Então, quando se fala dos bons espíritos e dos maus espíritos, não é essa mistura. Há aqueles que são maus, que tentam iludir com palavras bonitas, ideias nobres, com nomes reconhecidos e tudo mais, mas acabam falhando mais dia ou menos dia. E já os espíritos bons mantêm aquele padrão de serenidade e equilíbrio do início até o fim. Então essa é a seleção que a gente faz. Tem um detalhe que a gente normalmente observa nas psicografias, nos livros que chegam até nós principalmente, é o detalhe de analisar o conteúdo daquele trabalho. Então você lê um livro interessante, um livro bom, depois você lê um outro livro que já começa a dar uma escorregada numa parte, numa questão doutrinária, ou em outra questão doutrinária, então aquele autor, ou aquele espírito e o médium juntamente, já começam a ficar sob observação. Porque ele já percebe que já não mantém aquela constância de elevação. Ele começou bem, deu aquela escorregada, depois ele melhora um pouquinho, então a gente já começa a analisar que ele é um espírito que pode estar tentando ajudar,
mas com suas limitações ele não consegue fazer isso de um modo pleno. Já os espíritos mais elevados trazem um conteúdo que muitas vezes é inquestionável. Então tudo acontece da mesma forma que acontece nas nossas relações. É através da experiência, da observação, que a gente vai então estabelecendo um padrão moral para poder fazer uma avaliação desses espíritos. A Miriam colocou: eu observo sempre muita objetividade nas mensagens de espíritos mais elevados. Consola, mas também esclarece. É aquela ideia de esses espíritos mais elevados, Miriam, normalmente quando eles se fazem presentes, a intenção é trazer uma instrução e ir embora. Então eles não têm assim preocupação de estabelecer de imediato uma relação mais pessoal com os encarnados. Então eles vêm, trazem a mensagem e vão embora. Já os espíritos mais comuns, que veem a possibilidade, têm interesse em criar uma amizade, um vínculo e tudo mais, então eles são mais falastrões, vamos dizer assim, como seríamos nós. Chegaremos numa reunião, falaríamos sobre a nossa vida, o que a gente pensa, etc. e tal. Só que ninguém está interessado em saber o que a gente pensa. Nós queremos ser instruídos. Então essa instrução objetiva vem claramente dos espíritos que são mais elevados. Porque eles simplesmente vêm assim: olha, eu vim dizer para vocês isso, tchau. Agora nós que somos comuns: e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim contar uma situação que eu vivi pessoalmente. Um espírito mais elevado não tem preocupação de contar a experiência pessoal. A preocupação dele é a instrução. Por isso, a objetividade e a profundidade das suas comunicações. Já nós somos mais prolixos, a gente gosta de conversar um pouco mais. Né? Se pega então aqueles espíritos que são tagarelas, porque da mesma forma que nós temos hoje pessoas que adoram falar, no mundo espiritual não é diferente. E eu falo tagarelas no bom sentido, porque tem aquele pessoal que fala pelos cotovelos e pelos joelhos juntos. Depois que desencarna, ele vai querer se comunicar numa reunião mediúnica, ele precisa, por exemplo, ser interrompido pelos médiuns, porque se deixar ele vai ficar falando a noite toda. Ele adora conversar, adora contar história, dá aquela volta enorme, né, para poder contar a história de uma casa. Ele começa a contar como o tijolo foi feito lá no Egito, aquela coisa toda assim, né? Pois é. Tá vendo só? Imagina, por exemplo, Vaninha, Andréia e Miriam conversando juntas numa reunião mediúnica. Os médiuns iam cochilar na mesa enquanto elas continuam falando, né? Então, é assim que a gente vê. Dessa forma, todo mundo começa a perceber o quê? Que nós somos pessoas comuns. E nós temos personalidades e temperamentos comuns. E isso acontece também nas reuniões. Só que quanto mais elevado o espírito, mais preocupado ele está com o trabalho que ele tem que desenvolver. É aquele espírito sério, objetivo, profundo, carinhoso, sem dúvida nenhuma, mas ele que não tem tempo para ficar jogando conversa fora. Né? Continuando aqui, o item número... deixa eu ver aqui. Então põe você na roda também, Ximenes, não tem problema. Espíritos que gostam, espíritos tagarelas, né? Tem muita gente. E olha que Kardec, quando falava com os espíritos, ele apenas falava através de psicografia. Se ele tivesse essa facilidade que nós temos hoje, ou se ele trabalhasse com mais proximidade da forma como nós trabalhamos hoje através da psicofonia, o assunto vai render. Não vai parar mais de falar. E principalmente lembrando que muitos espíritos que chegam no plano espiritual, eles chegam lá de uma forma muito solitária. Porque os interesses todos que eles tinham, tanto de objetivos e objetos, estavam relacionados aqui com o mundo físico. Sem falar nas relações sociais que eles tinham. Amigos, colegas, comparsas, amores, etc, etc. Eles chegam no plano espiritual muito solitários. E aí então quando tem alguém que dá atenção para eles, aí então eles começam a falar. Vocês já observaram, assim, por exemplo, em ponto de ônibus, num banco de shopping, num consultório médico? Aí você chega, começa a puxar assunto com alguém, tem aquela pessoa que não para falar, ainda fica pegando no seu braço para você não ir embora. Por que isso tudo? Muitas vezes é uma carência que ela tem. E essa carência, ela acompanha o espírito onde quer que ele vá. Essa é a parte interessante. Então, observemos os espíritos como pessoas comuns. Aquilo que você tem aqui, você tem lá. De bom e de mal, do bem, do melhor e do pior. Não sei não, filhinha. De quem você está falando exatamente? A Vaninha acha que eu vou atrasar uma reunião mediúnica se por acaso eu aparecer lá, só porque eu não cumpro horário. Muito engraçado. Vamos lá, vai. 12. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem?
A resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência de sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Então, nessas experiências de aprendizado, tanto para os encarnados como para os desencarnados, daquilo que acontece nas reuniões mediúnicas, muitas vezes vem um espírito participar e ele começa então a falar dos seus achismos. Mas ele fala com boa intenção. Até mesmo nós aqui na sala, eu, por exemplo, eu falo daquilo que eu acho. E de repente alguém diz assim: nossa, eu vi um absurdo naquela sala. Pode acontecer, certamente não foi de má intenção. Vai de acordo com a interpretação que eu faço de cada uma das situações que a gente observa através dos estudos. Mas significa que seja definitivo? Claro que não. Muitas das coisas que a gente fala desse nosso achismo vem em virtude da nossa limitação de compreensão de determinados temas. Então nós, sendo convidados para trabalharmos numa reunião mediúnica, sendo do plano espiritual, nós falaremos daquilo que nós compreendemos do mundo. Como acontecia com Kardec, eu já trouxe para vocês aqui o espírito que falava sobre os animais no plano espiritual. Falei disso semana passada. O espírito vem, começa a falar sobre o que os animais acontecem, que os animais desencarnam, que os animais depois reencarnam, etc, etc, etc. Chegou uma hora que Kardec falou: pera lá, não concordo com isso que você está falando. Aí o espírito dá aquela parada, ele começou a perguntar. Chegou o espírito e falou: realmente você está certo, desculpa porque eu errei. Então todos nós temos essa limitação. Então, embora tenhamos boas intenções, muitas vezes o nosso ponto de vista acaba sendo equivocado. Que é o que acontece muitas vezes em obras que são psicografadas. Eu sou um espírito desencarnado, né? Não, Ximenes, porque o achismo, eu falo conscientemente, o animismo é aquilo que está guardado no meu inconsciente. E naquele momento de transe, essas ideias saem. E eu não tenho controle sobre aquilo, porque eu estou no estado de transe. É o meu conteúdo, então tem que diferenciar quando eu falo alguma coisa, quando um espírito fala alguma coisa, porque se o médium fala do achismo, significa que ele não está mediunizado. Se por acaso acontece um fenômeno anímico, é porque ele está no estado de transe. Se por acaso um espírito se manifesta e começa a falar do seu achismo, ele fala conscientemente. Então tem essa diferença daquilo que você pode controlar e daquilo que você não pode controlar. Seria mais ou menos, quer ver, eu contei para vocês uma situação interessante, o que acontece com as anestesias. Normalmente quando você se encontra naquele estado de alteração de consciência por causa daquela substância, normalmente as pessoas falam-se um pouco de bobagem. Eu mesmo contei para vocês uma história que eu fiz uma cirurgia há alguns anos, há uns tantos de anos já, e aí então tomei uma anestesia geral e fui para a UTI depois para poder me recuperar. Né, que era só aquele prazo de 24 horas para poder sair daquele estado. Né? E eu me lembro que eu dei uma cantada na enfermeira que estava lá na UTI, e como era um hospital militar, ela era uma oficial. E eu lembro que eu dei uma cantada naquela mulher. E eu ali naquela minha posição de subalterno e tal. Aí depois de algumas poucas horas que eu fui pro meu quarto, que eu comecei a me recuperar, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu falei alguma coisa para aquela mulher. Aí depois ela apareceu no meu quarto para ver como é que eu estava, eu falei assim, por acaso eu falei alguma coisa para a senhora? Ela deu risada e falou assim, falou. Eu falei, então me desculpa, foi sem querer. Né? Ou seja, você quando perde um pouco da referência da coisa, acontece a mesma coisa com pessoas que estão embriagadas. Elas ficam meio bêbadas, você fica meio bêbado, tal, perde um pouco da consciência, começa a falar aquele monte de bobagem, começa a chorar as pitangas, paga aquele mico redondo, e depois que ele fica acordado, ele pensa assim, ai meu Deus, que ressaca, será que eu falei alguma bobagem? Você falou a noite toda bobagem. Então muitas vezes no estado anímico, quando o espírito perde um pouco daquela sua lucidez, ele começa a soltar os seus pensamentos. Mas é importante que o grupo saiba diferenciar aquilo que está sendo falado, né? Tá, como é que está o som, pessoal? O Arnaldo colocou em cima, bom dia, Arnaldo. Na verdade você fala do que pensa, né? Isso é o que permite o estudo, né? Pois é, a gente vai tentando, né? Vai tentando interpretar tudo aquilo que vem sendo apresentado para nós nos textos, mas sabendo que isso pode acontecer de a necessidade de uma revisão. Né, como já aconteceu vezes aqui que a gente apresentei para vocês uma ideia, de repente fui lá num texto, encontrei um outro texto que trazia uma interpretação diferente, eu trouxe, pessoal, o que eu tinha falado lá, aqui está dizendo diferente. Né, então, pensar sempre assim, olha, todos nós somos aprendizes, e todo aprendiz, né, mesmo com toda boa vontade que está produzindo, tem ali os seus momentos de
de equívoco naquilo que está aprendendo, né? Principalmente para nós, como eu sempre falo para vocês, nós que somos aqui encarnados, que estamos estudando sobre o mundo espiritual, nós estamos falando de um ambiente que nós não conhecemos. Tudo aquilo que chega do plano espiritual para nós, pelo menos para a grande maioria de nós, vem através daquilo que os outros disseram. Se eu sou médium ostensivo, eu tenho contato com o plano espiritual e eu posso, essa percepção que eu tenho do plano espiritual, me permite fazer por mim mesmo uma investigação. Agora, se por acaso eu não tenho essa mediunidade ostensiva, ou não tenho essa possibilidade de fazer essa sondagem do plano espiritual, tudo aquilo que nós falarmos desse outro ambiente, dessa outra dimensão, vem através dos relatos que chegaram. Aí nós temos aqueles relatos que estão certos, aqueles relatos que são equivocados, então é muito difícil da gente falar daquilo que nós não temos uma experiência pessoal, né? Emílio Miranda diz que toda reunião deveria ser tratada como medianímica, né? Está recheada de mediunidade e animismo, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida. Souza colocou, bom dia, então animismo seria um descontrole de uma emancipação? Poderíamos colocar dessa forma, Souza. Tá? E por isso que é um grande cuidado que se deve ter, Kardec mesmo fala sobre isso aqui no Livro dos Espíritos, o cuidado que o dirigente deve ter para perceber se por acaso aquilo que o médium está dizendo é uma mediunidade, é uma mensagem mediúnica, uma comunicação mediúnica, ou se por acaso é um depoimento daquilo que ele mesmo traz. Esse depoimento, durante esse estado de emancipação, pode ser uma mensagem de grande elevação. Porque a emancipação significa o espírito ter uma consciência mais abrangente daquilo que acontece com ele. Só que muitas vezes, nesse estado de transe, ele começa a botar para fora suas mágoas, suas frustrações, seus medos e tudo mais. Aí todo mundo diz assim depois, mas poxa vida, né, esse espírito era tão sofredor. Na verdade era o médium que estava ali colocando, né, sua própria experiência pessoal. Por isso, então, grande cuidado, quando se fala em reunião mediúnica, em definir se por acaso a comunicação é legítima ou se por acaso é uma comunicação pessoal do médium. Se por acaso, sendo mediúnico, o espírito que traz aquilo traz um depoimento verídico, ou se é uma história que ele está contando simplesmente para poder se divertir. E no caso de um médium que constantemente apresenta a comunicação vinda através do seu animismo, é o médium que precisa ser afastado do trabalho, porque ele não vai conseguir produzir nada em termos de mediunidade, e precisa depois ser ali, passar por um processo de estudo para poder se reequilibrar e se desenvolver melhor. Né? Animismo é resultado daquilo que vivenciamos? Sim, podemos dizer dessa forma. Faz parte do nosso tesouro pessoal? Sim. Porque o animismo, vamos entender a etiologia da palavra, né? Animismo vem de ânima. Ânima significa aquilo que anima, que é a alma. Então o fenômeno anímico é a própria alma que fala. E ela vai falar do seu conteúdo. Se por acaso, no estado, por exemplo, de sonambulismo, dentro daquele campo da mediunidade, não distúrbio do sono, como a gente já estudou. No caso do animismo, por exemplo, do sonambulismo, o indivíduo, nesse estado de transe, ele pode começar a contar as histórias mais elevadas, trazer as melhores revelações, por ser um espírito que tem um grande conteúdo, uma grande percepção, ou nesse estado sonambúlico, ele começa a trazer as maiores bobagens que existem. E depois que acaba, todo mundo começa assim, quando ele volta ao seu estado natural, todo mundo está com o olho arregalado olhando para ele. O que vocês estão com essa cara? Daquilo que você falou. Aí ele vai perguntar, mas o que eu falei exatamente? Aí quando começa a contar as histórias, ele começa a ficar vermelho, começa a ficar de cabeça baixa, e etc e tal. Então, o fenômeno anímico, ele é uma caixa de surpresas, né? Porque a gente lembra sempre que a nossa consciência, ela tem vários níveis. Ela tem aquele nível em que você está lúcido, aquele nível em que você está inconsciente, e temos aquele nível que é ali o juiz, que filtra aquilo que pode ser transmitido ou não. Se nós temos um juiz fraco, nesse estado alterado, vão sair as piores declarações. Se por acaso nós temos um equilíbrio, então vai ficar tudo em ordem. Lembremos, por exemplo, do espírito Hamed, quando ele fala das nossas máscaras sociais. Vocês se lembram disso? O que é uma máscara social? É aquilo que eu apresento para vocês para ser aceito. Então eu posso apresentar para você uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa equilibrada, porque eu quero que vocês pensem isso de mim. Mas no momento em que eu entro num estado em que eu perco o controle da minha personalidade, aí eu começo então a mostrar quem realmente eu sou.
Quantas vezes nós encontramos pessoas que são extremamente equilibradas e depois que elas ficam embriagadas, elas pagam o maior mico? Porque elas perdem o controle. Quando elas perdem o controle, é aquilo que ela tem dentro dela que vai se manifestar. No animismo, é a mesma coisa. Tem pessoas que têm médiums que durante a reunião mediúnica, ele começa então a... ele para, se concentra, de repente ele começa a chorar, fala do sofrimento dele e tal. Depois ele volta para o estado normal, todo mundo diz, nossa, mas que espírito sofredor esse. Era ele que estava sofrendo. Era ele que trazia no seu inconsciente todos aqueles traumas, todas aquelas angústias. Então isso o fenômeno anímico permite isso. Agora, isso para as pessoas que são do nível inferior, né? um nível de conhecimento, desculpe, um nível moral inferior. Agora, para aqueles que são mais equilibrados, certamente nesse estado anímico, embora seja anímico, ele também apresenta um bom conteúdo, um grande conhecimento. O Arnaldo colocou, né, com o consciente, subconsciente e superconsciente, né, que são os 3 níveis que nós temos ali, né, que é chamado de ego, superego e id. Né. O Arnaldo colocou também a alquimia da mente. Hermínio Miranda nos dá esclarecimento excelente a respeito. Né. Aliás, o Hermínio Miranda ele sempre foi muito estudioso a esse respeito. Vamos em frente. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Vamos aqui então dar continuidade nesses nossos... Beleza. O item número 13. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? A resposta: não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar, sem outra finalidade. Então é aquele espírito... Você se lembra da história de Elvis Presley, não lembra que eu já contei? Para quem não está na sala, que não estava na sala naquele dia, quando eu era garoto, por volta dos meus 12 anos de idade, eu participava de um churrasco na casa de uns amigos, e esse amigo era médium. Ele trabalhava com banda, eu acho. E era um médium ostensivo que, de repente, do nada, ele entrava num transe. E no meio desse churrasco, ele entrou em estado de transe e apareceu Elvis Presley para conversar com a gente. E aí então ele começava a falar inglês, aquela coisa toda, e todo mundo empolgado, né? Nossa, Elvis Presley está aqui. Ele se identificava como Elvis Presley e tal. Aí, quer dizer, o Elvis Presley morava lá no meio de Mato Grosso, né? Elvis Presley, no meio de um churrasco, lá numa cidadezinha no meio de Mato Grosso, né? Então, só numa situação como essa. Então a gente pensa assim, esse espírito que se manifestou era o Elvis? Certamente que não. Tá, esse espírito que se manifestou, ele tinha a intenção de fazer o mal? Certamente que não. Mas ele tinha a intenção de se divertir? Não tenha dúvida nenhuma. Então era um espírito leviano. Ele não tinha má intenção de prejudicar. Ele apenas aproveitava a oportunidade para poder se divertir, principalmente porque as pessoas eram crédulas, né, pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes mistificadas. Nós temos espíritos, para termos uma ideia, que se manifestam em grupos católicos ou evangélicos, porque ali tem um médium ostensivo. Esse médium não está bem preparado, o espírito vem, o domina, né, com a força da sua consciência, e começa a se identificar como sendo Satanás, como sendo o diabo, como sendo o capeta, e as pessoas acreditam. E ele cai na risada, né? Porque quando ele começa a falar grosso e começa a intimidar as pessoas, todo mundo fica apavorado, caindo de joelho no chão, rezando e chorando, segurando a Bíblia e tal. O espírito se diverte com isso. Porque as pessoas simplesmente acreditam que aquilo é real. Então, pelo fato de nós sermos naturalmente muito místicos, nós aceitamos com muita facilidade aquilo que chega do plano espiritual, porque o plano espiritual ainda para nós é algo sobrenatural. Embora nós estudemos sobre isso com constância, com profundidade, lemos com muita frequência, mas quando acontece um fenômeno, todo mundo fica deslumbrado. Porque ninguém está acostumado, é algo fora da nossa realidade. Podemos dizer assim, quantas pessoas estão acostumadas com os fenômenos de uma reunião mediúnica? São muito poucas. E quantos daqueles assistem filmes de terror, assistem filmes de fantasmas, filmes sobrenatural disso, daquilo e tal, de repente acontece aquilo no seu dia a dia, na sua realidade, dentro da sua casa. Como é que você vai lidar com isso? Aí o espírito vem, ele deita e rola, se divertindo, porque simplesmente ali é o ambiente propício para que ele possa fazer essas molecagens. Agora, se nesse mesmo ambiente vem um espírito obsessor, por exemplo, aí a coisa já se complica. Aí realmente é um problema grave. Porque o obsessor está preocupado em realmente provocar dor, provocar sofrimento, e ele aproveita essa fragilidade dessas pessoas e as atingem
né, na sua maior fragilidade, que é exatamente a sua crença. Fletcher colocou, abraço Fletcher, se houvesse um marcador de inferioridade ou superioridade, teria que ser recalibrado de tempos em tempos com trocas ou inversões de valores. Exato, Fletcher. O que a gente lembra nessa questão de valores, como os espíritos dizem, ninguém retroage. Ou seja, aquilo que você conquistou, em termos de valores, em termos de virtudes, aquilo é seu. Então muitas vezes a gente pensa assim, né, uma pessoa boa, uma pessoa que frequentava uma instituição religiosa, fazia um trabalho nobre, de repente ela desandou. Começou a andar com má companhia, começou a usar substâncias, começou a chegar tarde em casa, começou a ferir as suas responsabilidades e tudo mais. Todo mundo diz assim, mas eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele voltou tudo que ele tinha aprendido. Na verdade ele não voltou. É que aquilo que ele estava demonstrando era um esforço que ele fazia com suas virtudes, mas as suas imperfeições ainda eram muito intensas. E por causa de uma situação gatilho que aconteceu com ele, uma revolta, uma decepção, alguma coisa do gênero, fez com que aquelas situações imperfeitas que ele tinha se manifestassem com maior intensidade. Então aquilo que você tem, que você conquista, não volta atrás. Então, na verdade, se houvesse esse marcador, como o Fletcher colocou, nós faríamos uma revisão temporária, de tempos em tempos, para saber exatamente o que se solidificou cada vez mais e o que continua ainda frágil. O que está mais intenso na personalidade de cada pessoa. A Miriam colocou, e por isso certas manifestações levam mais à incredulidade do que a credulidade daquela realidade. E é uma proposta, né, Miriam? Porque quanto mais inconsciente você permanece sobre essas realidades do mundo espiritual, muito mais fácil é essa manipulação. Quando os espíritos dizem, lá no livro dos espíritos, que os espíritos nos manipulam muito mais do que nós imaginamos, chegando até o ponto de controlar as nossas ações, as nossas vontades, esse silêncio, ou esse poder oculto que eles exercem sobre nós, é uma vantagem que para eles é muito interessante. Principalmente porque o tipo de vida que nós temos hoje é um tipo de vida que vai nos... é um tipo de vida que sempre nos expõe a essa situação. Porque nós estamos preocupados com os nossos problemas, com os nossos prazeres, com as nossas diversões. Então, nós muito pouco trabalhamos para poder desenvolver melhor os nossos valores. Então, o fato de estarmos constantemente expostos é para eles um benefício. Nós não criticamos quando nós fazemos esses debates políticos, dizendo assim, né, que o povo ignorante se torna massa de manobra dos governantes com más intenções. Porque o estudo aqui no Brasil é um estudo imperfeito, é um estudo ruim, porque é muito mais fácil você controlar um povo ignorante. Se dentro da nossa política nós usamos essa mesma filosofia, pensamos dessa mesma forma, por que o plano espiritual pensaria diferente com relação às nossas crenças? De um lado nós falamos do nosso intelecto, do outro nós falamos da nossa fé. Tanto o intelecto frágil como uma fé frágil torna o grupo muito mais fácil de ser manipulado, de acordo com a intenção de cada um. É a mesma coisa que acontece conosco. Continuando aqui para nós, já chegando no fim do nosso estudo de hoje. Número 14, bom dia pessoal que chegou. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? Olha só que interessante essa pergunta, porque ela já fala sobre a plasticidade do perispírito. Um espírito que se apresenta com uma aparência diferente da sua realidade. Eu posso, por exemplo, sendo aqui um Zé Ninguém da vida, me apresento numa reunião mediúnica com uma aparência de um monge. E começo a trazer aquelas palavras de grande sabedoria. Aquelas palavras nobres, porque eu já decorei muitos livros, porque eu já decorei muitos poemas. Tenho aquela filosofia de para-choque de caminhão, né, que eu pego aquelas frases bonitas de para-choque e transformo aquilo num grande poema. E todo mundo fica, nossa, eu vi ali um monge que disse aquela frase. E todo mundo acredita e tal. A pergunta que Kardec fez então, pode acontecer isso? A resposta, isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumento para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrever sob sua influência.
Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do espírito do médium. Então ele está dizendo assim que esse espírito pode se manifestar dessa forma, mas que na verdade é um grande teste para o próprio médium. Porque é ele que vai conseguir discernir exatamente aquele que está se apresentando, né, da personalidade que ele deseja representar. Herculano Pires coloca para nós aqui uma observação. Passa-se exatamente como entre os encarnados. O trapaceiro só consegue êxito com as pessoas que lhe dão ouvido. Daí o ensino evangélico de vigiar e orar. Na mediunidade, esse ensino se aplica como verdadeira lei. O médium que não vigiar a si mesmo e não souber manter em oração está sujeito a todos os enganos. Mas cada engano será para ele uma lição, como é para os homens enganados por outros. Então, como foi colocado para nós, é possível que isso aconteça, mas acontece de uma forma muito rara. E quando acontece, é o próprio médium que vai ter que passar por isso tudo. Porque então o espírito se manifesta. Vamos criar aqui uma situação para poder ilustrar essa experiência. Um espírito se manifesta. O médium observa e vê a sua aparência. E ele fica intrigado. Será que aquele espírito é aquele mesmo? E aí então ele começa, a partir daquela experiência, ficar ali martelando na cabeça dele aquela imagem que ele viu. Numa reunião, por exemplo, esse espírito vai se comunicar. E aí então ele vai ter que fazer uma conexão entre aquilo que foi dito, em termos de conteúdo, e a aparência que ele demonstrou. Se por acaso é uma aparência de uma pessoa sóbria, de uma pessoa equilibrada, de uma personalidade, ou representando uma classe de pessoas, e ele então junta com o depoimento que o espírito dá, ele vai dizer assim, não é realmente esse espírito. E se aquele espírito começa a aparecer com mais frequência, então ele começa a ficar intrigado. Nós temos, por exemplo, pessoas comuns. Me recordo de uma amiga que falava de uma neta que tinha ali por volta dos seus 7, 8 anos de idade. Essa criança era uma médium ostensiva de grande potência, e ela na escola viu uma pessoa vestida de preto seguindo-a nos corredores. Ela ia para o pátio da escola, estava ali aquele espírito. Ia para a sala de aula, ela inconscientemente psicografava mensagens com ameaças de morte. Uma criança de 7, 8 anos de idade. E aquela pessoa vestida de preto. O que ela representa exatamente ali? Claro que notoriamente apresenta uma ameaça, porque um espírito mais elevado não se caracterizaria daquela forma. Agora, numa reunião mediúnica, quando vem um espírito com uma elevação, se é o médium bem preparado, ele consegue pela vibração, porque todo médium, a gente lembra sempre, ele é um sensitivo acima de tudo. Aí alguém vai dizer assim, mas eu só faço psicografia. Mas no momento em que o espírito se aproxima, ele vai sentir aquele calafrio, aquela agitação, ou aquela serenidade, aquele conforto, aquele acolhimento do espírito, né? Então, pela vibração, ele já começa a se identificar. Então, aquele médium que é bem desenvolvido, ele tem uma plena consciência de toda a sua faculdade, começando pela sensibilidade. Nós fazemos isso quando nós estamos entre as pessoas. Alguém se aproxima de você para conversar, a gente começa a conversar, não dá muita atenção. Para aqueles que são mais sensíveis, já começa a dizer assim, olha, a presença dessa pessoa está me incomodando. Ou então alguém vai dizer assim, nossa, eu me senti tão bem perto daquela pessoa. Então, antes dela falar qualquer coisa, o contato que ela tem, esse contato vibratório, esse contato energético, já traz aquela identidade vibratória que ela tem. Porque assim como nós temos, né, lembra que eu trouxe para vocês esse exemplo, assim como nós temos a nossa impressão digital, nós temos também a nossa impressão vibratória. Então não importa qual é a aparência que eu tenho. Eu posso ter a aparência de Madre Teresa de Calcutá. Eu me aproximando de alguém, essa vibração vai me entregar. Vai mostrar exatamente quem eu sou, o que eu acredito e quais são as minhas intenções. Agora, se eu sou médium que não tem esse aspecto mais desenvolvido e eu não procurei também dar atenção a ele, somente através da presença daquele espírito, o tipo de experiência que ele vai proporcionar, se é agradável ou se é desagradável, e a comunicação que ele traz através do seu conteúdo. Então, o espírito sim pode se manifestar, mas ele acaba sendo identificado por outros fatores. Isso que é importante, fundamental para todos nós.
Fletcher colocou, é impossível que alguém não nos controle, mas podemos, né, nos plugar ou escolher quem queira nos controlar. Na verdade, né, o Fletcher, vai depender a gente lembra da força da personalidade de cada pessoa, né? Aquela pessoa que tem equilíbrio, que tem domínio sobre os seus próprios desejos, suas próprias vontades, ele tem ali o livre-arbítrio exercido de um modo muito mais preciso. Agora nós temos aquelas pessoas de personalidade fraca que são facilmente manipuláveis. Basta a gente ver numa relação, né, uma relação afetiva entre duas pessoas. Aí nós temos ali o marido, a esposa, o casal, seja lá como for. E aí depois o outro diz assim, olha, se você não fizer isso eu vou embora. Se é uma pessoa de personalidade fraca, carente, ela vai dizer, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você, você é a razão do meu viver. Se é uma pessoa com uma personalidade mais equilibrada, falava, senta aí que a gente vai conversar. E depois vai ser aquela história, você quer ir embora? Então você vai. Então a gente percebe que esse tipo de carência, né, e também essa fragilidade, esse medo, nós temos aquelas obsessões que acontecem entre encarnados. Numa empresa, numa família, alguém olha para você assim, dá aquela olhada atravessada, assim a pessoa já treme. Ai meu Deus do céu, que medo. Se é alguém assim com mais potência no caráter, ele vai dizer assim, você está me olhando o quê? Qual é o problema? Então a gente vê que essa fragilidade, essa sensibilidade que muitas pessoas têm, isso acontece não apenas entre os encarnados, mas entre os desencarnados também. Então nós temos as influências, nós nos influenciamos constantemente. Aquilo que eu falo influencia vocês diretamente, aquilo que vocês escrevem me influencia diretamente. Pode ser de modo positivo, pode ser de modo negativo. Dependendo daquilo que você escreve na área de texto, que pode ser uma crítica, e se eu não tiver equilíbrio para lidar com essa crítica, eu vou passar o dia inteiro murmurando, oh meu Deus do céu, porque ele falou mal. Então é a mesma coisa, nós estamos constantemente nos influenciando. E os espíritos fazem a mesma coisa, só que dentro daquele nível mental, trazendo sugestões de pensamento, desenvolvendo sentimentos, me envolvendo e me contagiando com aquilo que ele traz. Temos aquelas pessoas que são muito alto astral, elas se aproximam de nós, parece que assim o sol brilha mais, o dia fica muito mais feliz, porque ela é uma pessoa muito legal e tal. Tem aquelas pessoas que são depressivas, que são tristes, que se aproximam da gente e pronto, estraga o dia. A pessoa vai embora, a gente fala, nossa, preciso tomar um banho de sal grosso, porque pelo amor de Deus. E isso significa o quê? Essa constante comunicação vibratória que há entre um e outro. Aquele que tem uma personalidade mais forte, para o bem ou para o mal, aquele que tem sentimentos, emoções mais intensas do que o outro, pode contaminar. Você se lembra que eu já falei que tem pessoas que vão a hospitais, passa ali alguns minutos, algumas poucas horas, quando saem de lá parece que foram completamente sugadas, né? E isso é natural, porque naquele ambiente de muito sofrimento, de muita dor, e eu vou completamente vulnerável, eu, em vez de oferecer uma vibração positiva para aquele ambiente, eu acabo absorvendo a vibração negativa do sofrimento das pessoas. E aí tanto tem pessoas que saem com enjoo, com dor de cabeça, com angústia, não sabe do que é. Poxa, eu cheguei tão bem aqui, saí de lá, estava péssimo. Por que isso tudo? Porque há essa comunicação constante, oculta entre todos nós, só que essa ideia do pensamento ainda é para nós algo muito abstrato. É algo que nós apenas imaginamos como funciona, que nós valorizamos apenas porque está escrito, dependendo de quem falou e tal, mas nós não vivemos ainda essa grande preocupação. Então aquela passagem que foi colocada, vigiai e orai, é exatamente uma orientação evangélica para que a gente possa ter essa consciência de que o nosso pensamento ele produz, ele influencia e recebe também a influência alheia. E se nós não tivermos essa vigilância, certamente seremos constantemente bombardeados por outras intenções. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, nós paramos no item número 14, vamos para o item número 15 aqui do nosso o Livro dos Médiuns, e na quarta-feira a gente continua esse assunto. Lembrando que vai até o item número 28, as orientações aqui dos espíritos, sobre essa questão da identidade dos espíritos que nós estamos estudando. Bom, eu vou passar para a nossa amiga